Paz do Senhor Jesus a todos. É com grande prazer e satisfação que estaremos hoje, nesse exato momento, meditando sobre a última lição do nosso trimestre, a lição da revista Betel, que nós estudamos em todo esse trimestre. E será para mim uma grande satisfação, um grande prazer poder estar meditando contigo na última lição dessa revista, a lição de número 13. A lição inteira tratou sobre a família natural segundo os valores e princípios cristãos. Tratamos aí de uma série de fatores com relação à nossa vida pessoal, vida familiar, vida com relação à civilização, a sermos um cidadão, né, de um mundo totalmente indiferente a Deus e coisas do tipo. Tratamos vários assuntos, foi hiper maravilhoso toda essa lição. Em especial, quando tratamos sobre relacionamento familiar, em várias lições dessa revista. A lição de hoje trataremos sobre os relacionamentos do cristão, Deus e a família, que é o relacionamento que mais é estreito na vida de um cristão. Estreito no caso de ninguém conseguir se desvencilhar desta realidade. Todos os cristãos têm família, todos os cristãos têm um relacionamento com Deus, assim como têm um relacionamento com seus familiares. E é sobre esse ponto, ou esses dois aspectos, que estaremos tratando na lição de hoje. O texto áureo da lição de hoje está em Mateus capítulo 10, versículo 37, que diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Verdade aplicada diz: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. O objetivo da lição, ou os objetivos da lição, é explicar os níveis de relacionamento de Jesus, que é o primeiro tópico, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família, que também abrange o segundo tópico, e enfatizar a relevância do relacionamento com Deus, terceiro tópico. Os textos de referência da lição de hoje estão em Lucas, capítulo 2, versículos 51, 52 e 53, e o capítulo 14, versículo 26. Vamos ler o 51 do capítulo 2. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Versículo 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. 53. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Capítulo 14, versículo 26 diz: se alguém vier a mim e não obedecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Todo o texto aqui abrange o relacionamento, primeiramente, de Jesus com a sua família, com seus parentes enquanto terreno, que seria a sua mãe, que o gerou a partir do Espírito Santo, Maria, e o seu pai adotivo, foi quem cuidou de Jesus, José, e a sua relação com eles. E os outros versículos falam-nos de como seria a nossa relação. A relação de Jesus foi em primeiro lugar, agora a nossa relação com as pessoas que são mais próximos de nós, os nossos irmãos, irmãs, parentes próximos aí. E sobre a nossa obrigação de amar a Deus acima de todos esses, que é o ponto mais importante dessa lição de hoje. Nós estaremos tratando sobre essa questão de como agirmos no âmbito familiar sem desprezarmos o nosso amor e nosso apego por Deus, quanto Senhor de nossa vida, enquanto
Senhor absoluto, a quem devemos honra, glória, louvor e exaltação. Os hinos sugeridos é o 244, né, o 254, o 293. Motivos de oração. Ore pelos casais, que o amor de Cristo pela igreja seja um exemplo para eles. Isso é uma coisa importante, esse tipo de oração, esse pedido de oração. Efésios capítulo 5 vai falar muito sobre essa questão de que os casais precisam olhar para Cristo e a igreja para seguir esse exemplo. Na realidade, Cristo e a igreja é o nosso grande alvo de como sermos no nosso relacionamento conjugal. O nosso grande exemplo. A meta de um cristão enquanto casal, ou de cristãos enquanto casais, é de olhar para Cristo e a igreja, o relacionamento de Cristo com a igreja e seguir o mesmo caminho. Introdução. Encerrando esse trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre dois relevantes relacionamentos, com Deus e com a família, como havia dito. O primeiro tópico, então, nós estaremos tratando sobre os diferentes níveis de relacionamento. Isso aqui na questão de Jesus e de seu relacionamento com seus familiares, mãe, o pai e os seus irmãos. O segundo tópico, nós estaremos tratando sobre o nosso relacionamento com nossos pais, irmãos e parentes próximos, o cristão e a sua família. E o terceiro tópico falará sobre o nosso relacionamento com Deus. Convém notar, queridos, que em tudo que Deus exige nas Sagradas Escrituras, Ele prioriza a nossa adoração e nosso relacionamento com Ele. E em segundo lugar fica o nosso relacionamento com o próximo, com as pessoas que estão no nosso âmbito humano ou até mesmo familiar. Deus é digno de ser prioridade ou prioritário em nossa vida, ter prioridade, ter a primazia da nossa adoração, da nossa vida no cotidiano, do nosso tempo. Deus é o único que deve ter prioridade em tudo na nossa vida. E isso temos esquecido no dia de hoje, por isso que essa lição se faz muito importante para que nós meditemos sobre ela. O primeiro tópico desta lição vai falar sobre Jesus e sua família terrena. Como que Jesus se comportou com a sua mãe, no relacionamento com sua mãe, no relacionamento com os seus irmãos, e aqui em especial é com a sua mãe, de como que Jesus se comportou. Ele, segundo as Escrituras, ele não agiu em desobediência, ainda que, enquanto criança de Deus, enviado de Deus à terra, ele agiu em obediência aos seus pais, enquanto estava debaixo da submissão dos seus pais, a submissão aos seus pais, debaixo da autoridade da sua mãe e do seu pai. Ele agiu como uma criança comum, que estava crescendo em conhecimento, ainda sendo o portador da graça que nós recebemos. Ele se sujeitou, segundo a linguagem do apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses. Ele se esvaziou da sua glória. Ele então permitiu ser um homem comum. E por ser esse homem comum, aí nós entendemos que ele foi 100% homem. E ele, sendo 100% homem, obedeceu, enquanto era criança, ao seu pai e à sua mãe. Jesus, por ser ali um descendente da linhagem de Davi, ele teve a sua linhagem terrena. E essa linhagem terrena foi uma linhagem que foi vivida por Jesus. É isso que precisa ficar bem claro. Jesus não foi um extraterrestre aqui na Terra. Ele foi um ser humano. Ele viveu como nós, como eu, né? Obedeceu os pais, teve relacionamento com os pais como eu já tive, tenho com o meu pai e com a minha mãe, assim como você também. Então, o relacionamento, segundo o subtópico, diz o relacionamento dele com Maria e com José. Jesus ele se sujeitava, isso nós vemos
no capítulo 2, versículo 51 de Lucas. Enquanto ele ainda não começou o seu ministério, ele não se desgrudou, mas ficou ali um templo ensinando, questionando os sacerdotes, os fariseus ali, e eles então encontraram muita sabedoria em Jesus. E quando a mãe e o pai veio até Jesus, Jesus obedientemente foi até eles, né? Não questionou, não, vou ficar por aqui, vocês estão errados, não. Ainda que ele falou, estou aqui cumprindo a vontade do meu pai, ele foi com o pai e com a mãe. O relacionamento de Jesus com os seus discípulos, que é o subtópico 3. É importante notar que Jesus teve relacionamento não somente dentro do lar dele, mas também fora do lar. Ele teve relacionamento com amigos. Jesus teve amizade. E as amizades mais próximas de Jesus foram seus discípulos, quando ele os chamou, os vocacionou para serem a continuidade, para darem continuidade, ou serem a continuidade da sua obra. E ele então teve um relacionamento e nós podemos aprender a partir desse relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Jesus, como tratou os seus discípulos, como perdoou os seus discípulos, como amou os seus discípulos, como viveu um relacionamento normal, como todo ser humano. Então, com Jesus nós conseguimos extrair alguns pontos importantes. E o aspecto de intimidade, tanto de familiar, como com os seus discípulos, que agora passou de não uma família terrena, mas um relacionamento familiar no âmbito espiritual, que é o âmbito de irmãos agora da família de Deus, da família da fé, que é o que nós vivemos hoje em dia. Nós vemos um relacionamento que vai além do relacionamento carnal, quando nós nos cumprimentamos como irmãos. Somos filhos de Deus e fazemos parte da mesma família. Assim foi Jesus com os seus discípulos. Esse relacionamento novo, completamente novo, de uma família que desfruta de uma realidade espiritual. E é assim que nós devemos viver relacionado à vida espiritual com o nosso irmão, entendendo que nós compartilhamos de um mesmo ideal de fé, de crença, de espiritualidade, tendo Jesus como o único Senhor de nossas vidas. Não podemos esquecer disso. Então Jesus foi obediente ao pai e à mãe, não retrucou, não foi, ainda que temos aquele ponto lá em Caná da Galileia, no capítulo 2 de João, em que Maria vai até Jesus, Jesus diz, que tenho eu contigo, mulher, e ali nós precisamos entender que ele está dizendo, não é chegado a minha hora, ou não é o momento ainda, deixa que as coisas aconteçam naturalmente. E foi isso que aconteceu, né? De fato aconteceu naturalmente, Jesus foi e transformou ali água em vinho, no seu primeiro milagre, da qual trouxe todos os seus discípulos. Então Jesus seguiu sim uma obediência ao pai e à mãe, e essa obediência deve ser exemplo para nós. Por quê? O primeiro mandamento com promessa, diz o apóstolo Paulo, é obedeça, honra ao teu pai e à tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Primeiro mandamento aí, nós precisamos entender que é o primeiro mandamento da segunda tábua. Deixa eu fazer um adendo aqui. Nos 10 mandamentos existem 2 tábuas que são divididas em 4 mandamentos na primeira tábua e 6 mandamentos na segunda tábua. Os 4 primeiros mandamentos são relacionados a nós e a nossa adoração a Deus, a nossa vida com Deus. Por isso que o primeiro grande mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos relacionados a Deus. Os 6 últimos mandamentos, que é a segunda tábua, e aí entra o primeiro mandamento com promessa da segunda tábua, que é honra o teu pai e a tua mãe. Porque no segundo mandamento da primeira tábua já tem o mandamento com promessa. E nós não vamos ater a isso, pois depois você lê na sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 20, tá bom? Do versículo 3 em diante. Os diferentes níveis de relacionamento de Jesus durante seu ministério terreno são exemplos e estão repletos de instruções para os seus discípulos. São exemplos, como eu disse, e devemos olhar sempre para Jesus
como ele agiu, como ele foi obediente, como ele se relacionou com seus discípulos, que foi o que nós vimos agora há pouco. O relacionamento de amor, de perdão, quando erravam, Jesus perdoava. Nós temos vários exemplos, temos um exemplo de Pedro, quando errou. Temos o exemplo de Pedro quando foi repreendido também. Deve haver uma sinceridade, uma repreensão, o perdão, o amor que Jesus devotou aos seus discípulos. Nós devemos também agir como Jesus agiu, sempre perdoando. Surgiu até aquela dúvida: quantas vezes devo perdoar meu irmão, Senhor? E o Senhor disse: até 70 vezes 7. Vamos lá. O cristão e sua família. Importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmonioso como o plano original, que era o que se desejava, e as orientações contidas na palavra de Deus. Normalmente, o nosso relacionamento não é como a Bíblia exige. Isso nós vamos tratar aqui como uma coisa importante. Em primeiro lugar, que o nosso autor menciona, no subtópico 1, é a importância da coerência. De sermos coerentes, sermos tanto cristãos verídicos no ensino da palavra de Deus na igreja, como também sermos coerentes no ensino e na vivencialidade ou na prática da palavra de Deus no nosso cotidiano, na nossa profissão, no nosso lar, em todo lugar. Temos que ter coerência. Aquilo que nós entendemos por certo na igreja e pregamos que é o certo na igreja, devemos viver na nossa vida prática. As pessoas precisam entender que nós somos coerentes naquilo que pregamos. Coerência é ser de acordo com aquilo que você diz. Como eu gosto muito de usar um certo adágio popular ou ditado popular, que diz: como ouvirei as suas palavras se as suas ações são gritos aos meus ouvidos? Então as pessoas às vezes ocultam o ensino porque as ações não deixam as pessoas ouvir o seu ensino. Então as ações precisam andar em coerência, andar em sintonia com seus ensinos. Né? Não adianta ensinar algo se você não vive algo. Ensinar o amor é fazer com que o amor seja uma realidade tanto na sua vida prática como também na sua vida de ensino. Isso é importantíssimo. Tiago fala muito sobre isso e o comentarista aqui cita o capítulo 2, versículo 14. Devemos anunciar o que cremos, mas vivermos de acordo com aquilo que cremos. Governar bem a própria casa, o comentarista menciona aqui que precisa ter o governo do cristão não é simplesmente sobre outras pessoas, mas também sobre si mesmo. É o famoso domínio próprio. Você precisa se controlar diante das adversidades. Né? Precisa enfatizar que você está certo naquilo que diz, de modo que as pessoas consigam ouvir e você não tenha um certo descontrole diante da situação, ao ponto de não transmitir para eles o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então, o domínio próprio é algo importante não somente no lar, mas também na igreja, mas também no seu relacionamento, na empresa, em todos os lugares. As pessoas estão olhando para você como um servo de Deus, como filho de Deus, como da família de Deus. E por ser da família de Deus, você precisa seguir aquilo que as Escrituras nos ensinam. A mansidão, a prontidão em responder sem ser uma pessoa ríspida, mas ser uma pessoa que entende e sabe o que está falando. Quando você é coerente, quando você vive de acordo com as Escrituras, mas ainda assim as coisas não acontecem no seu lar, que é o segundo subtópico. As pessoas não se convertem. A sua família ainda não veio para Cristo, você ainda não ganhou elas para Jesus. O que fazer? É lógico que você não pode se ater a essas pessoas que você ainda não conseguiu trazê-las para Jesus e dizer que por elas não virem até Jesus, você também deve deixar Jesus, abandonar a fé. Não faça isso, ainda que seja o seu cônjuge que você não tenha ganhado, ainda que seja uma pessoa muito querida sua, mas entenda, Deus tem os seus propósitos e Ele sabe muito bem como amolecer o coração de quem quer que seja.
Não existe nenhum coração duro o suficiente para a palavra de Deus. Jeremias, ele menciona que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Penha é rocha, um martelo que esmiuça a penha. Então vai batendo, 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 batendo até que se quebre. Esta é a palavra de Deus. Então não se canse de pregar a palavra de Deus, não se canse de ensinar a palavra de Deus. Ela tem o poder de quebrar o coração, de mudar vidas, de transformar pessoas. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Então continue pregando. Mas pregar o quê? Pregar contra as atitudes errôneas que as pessoas têm cometido. Você não pode ser uma pessoa facilitadora de pecado. Ser pregoeiro da palavra de Deus é ser uma pessoa que defende que Deus está correto, que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, que as pessoas devem ouvi-lo, devem entender que Ele é soberano. E nada vai tirar essa realidade. Então, é a palavra de Deus que esmiuça a penha, que quebra qualquer tipo de coração endurecido. Então, se não se converteu, continue pregando, levando a semente da palavra de Deus. O solo, uma hora, ele cede e a semente brota. E aí você vai ter uma grande colheita para a glória de Deus. Persevere. Ainda que as pessoas te critiquem, porque nós vemos isso na vida de Jesus. Na ocasião da festa da dedicação, os irmãos de Jesus falaram: você não vai? Como se dizendo, você não gosta de aparecer? Então existia um certo ciúmes entre os irmãos de Jesus. Porém, ele respondia de maneira clara, né, que depois iria. Então, se as pessoas estão te ofendendo, criticando você, descanse, seja brando, espere, porque Deus tem um momento certo para levantar quem quer que seja ou abater quem quer que seja. O poder está nas mãos de Deus. Não podemos deixar de acreditar que Deus está acima de todas as coisas. Todas as experiências que a Terra vive têm um propósito de Deus nisso. Então nós, como os cristãos, como família de Deus, devemos confiar nesta palavra. Confiar de que Deus tem o poder e Ele pode mudar o coração do homem, mudar o coração da mulher. Descanse. Casamento, que é o segundo subtópico do tópico 2, instituição divina para a vida na terra. E aqui o comentarista fala sobre a necessidade do casamento enquanto a nossa vida aqui na terra. Porque depois, no mundo vindouro, não será mais necessário. Por que não será mais necessário no mundo vindouro? Em Lucas, eu não peguei a referência aqui, Lucas capítulo 20, do versículo 27 até o 40, vai deixar bem claro. É porque lá não haverá reprodução, necessidade de reprodução. E o casamento aqui visa a reprodução. Quando Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, diz que enchei a terra e multiplicai. Então, o casamento veio com a finalidade de se multiplicar o ser humano. No mundo vindouro não haverá necessidade de multiplicação. Serão salvos que estarão lá, reinando lá. Então não haverá necessidade de multiplicação, porque a raça não morrerá. Se não morre, não precisa haver reposição. Aqui precisa haver reposição. Então, por isso, o casamento é necessário. Lá não. O casamento deve andar também de acordo com a palavra de Deus. O marido deve ser cabeça no lar, de modo que ele é responsável tanto pelo bom andamento espiritual como o bom andamento físico na administração. Assim como Cristo é responsável pela igreja, enviou o seu Espírito para que pudesse aperfeiçoar a igreja e entregar a ele mesmo uma igreja pura, santa e imaculada, sem mancha, né? Imaculada. Então, assim também deve ocorrer o casamento, tendo Cristo e a igreja como modelo, como exemplo, como nós dizemos aí no início da aula. A importância da coerência, então, tópico 2, sermos coerentes, falarmos e agirmos de acordo no nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento enquanto na empresa, no nosso relacionamento cristão, na igreja e em todos os lugares, sermos coerentes. Sermos persistentes quando uma pessoa não se converte. E também não deixarmos sermos levados por pessoas que não acreditam em Deus.
Quando eu falei que você não pode deixar de crer porque uma pessoa não crê ou porque a sua família não crê. Continue firme. É o caminho certo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, é somente Jesus. Todos precisam conhecer isso, ter conhecimento disso. E você é o meio que Deus escolheu para que todos tenham esse conhecimento. Então você não pode desistir. Você não pode parar, tem que perseverar, tem que continuar. Existe somente um caminho. Somente Jesus zerou a humanidade. Eu gosto de sempre mencionar isso. Jesus zerou o cronômetro da humanidade. Antes Cristo, depois de Cristo. Jesus é o grande modelo que Deus vai usar no dia do juízo final. O exemplo vai ser Jesus. Você conheceu Jesus, Jesus histórico, que a ciência comprova que ele existiu. A arqueologia comprova que ele existiu. Os historiadores comprovam que ele existiu. Então Jesus é o único caminho. Nós precisamos enfatizar isso. Sermos firmes na palavra de Deus. Como eu disse, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, disse o profeta Jeremias. E é uma verdade bíblica, é uma verdade absoluta. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Ela quebra qualquer coração. Continue pregando. E o casamento, que é um grande exemplo, para que as pessoas também possam enxergar o relacionamento de Cristo com a igreja. Então nós devemos ensinar para o mundo através do nosso relacionamento conjugal, para que as pessoas possam ter uma ideia de como que é a igreja e Cristo. O nosso relacionamento com Deus. Como eu disse, os 10 mandamentos são 2 tábuas. O primeiro relacionamento, a prioridade do relacionamento daqueles que conhecem a Deus é com Ele, não é com o ser humano. Ainda que a sua esposa, seu marido, né, no caso de você ser uma mulher, seu namorado, seu pai, a sua mãe não creia, você não pode desistir de crer por causa disto. Você entende que Cristo é o único caminho, então eles precisam compreender isso. Você precisa fazer com que isso seja uma realidade no seu lar, mas não conseguiu, todos estão desistindo, você persevera. Ainda que te rejeitem, ainda que te desprezem, você precisa acreditar. Ainda que você sofra perseguições no lar, perseguições na empresa, perseguições na sociedade, nosso grande propósito é agradar a Deus em primeiro plano. Não é agradar ao homem, não é agradar à mulher, não é agradar aos filhos, não é agradar a Deus. Se Deus exige algo, nós estamos lendo Samuel, na nossa leitura bíblica anual, primeiro livro de Samuel, e um dos castigos que pesaram muito na vida de Eli, o sacerdote da época em que nasceu o menino Samuel, filho de Ana, foi que ele não repreendeu de forma correta os seus filhos. Os seus filhos estavam vivendo do modo que entendiam que deveriam viver. Eli orientava-os e eles continuavam da mesma forma. E Deus cobrou de Eli uma decisão mais severa, porque nós devemos ensinar a palavra de Deus de modo que as pessoas entendam a palavra de Deus, ainda mais aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Precisam compreender, obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus deve ser obedecida, porque isso custa vida, custa uma eternidade longe de Deus. As pessoas precisam compreender isso. E nós precisamos arrumar maneiras sábias diante da palavra de Deus para ensinar isso às pessoas e elas possam lá receber, né, aceitar como grande verdade, para que possam viver eternamente com Deus e não desfrutar de uma eternidade longe de Deus. Esse é o problema. Então devemos sim sermos enfáticos, perseverantes, totalmente decididos a pregar a palavra de Deus ao ponto das pessoas entenderem que ela é a palavra de Deus, que deve ser ouvida, que deve ser obedecida, porque senão as consequências serão terríveis, como eu disse, o sacerdote Eli, que não repreendeu, perdeu a sua descendência de ser sacerdote aí depois dele. E perdeu seus 2 filhos no mesmo dia, em uma só batalha. Nosso relacionamento com Deus, que é a prioridade, como havia dito. É importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referência a palavra de Deus e a direção e capacitação do Espírito Santo para vivermos diferentes circunstâncias.
Observe, o amor a Deus, ele precisa transpor todo tipo de amor. E o amor a Deus é um amor que deve ser mais racional do que sentimental. Às vezes você vai passar por sofrimento, mas isso não significa que Deus te abandonou, que Deus te deixou à mercê, mas que Deus tem um propósito com aquele sofrimento. E você precisa confiar nele. Seu amor precisa ser racional, precisa ser um amor que entende as coisas que estão ocorrendo. Se o nosso amor for meramente sentimental por Deus, nós acabaremos vivendo como pessoas distanciadas de Deus, porque muitas vezes sofremos coisas que nós não queríamos que sofrêssemos. E nós entendemos que Deus não deveria deixar isso acontecer. Só que muitas vezes acontece, porque muitas circunstâncias vêm sobre a nossa vida por causa da nossa teimosia, nossa rebeldia, nosso pecado às vezes, que é incondicional, e Deus precisa tratar esses pecados, limpar a nossa vida, porque o interesse de Deus é que nós sejamos salvos. Como diz o versículo lá em Coríntios capítulo 11, quando nós lemos mediante a participação da ceia, que Deus repreende-nos para que nós não sejamos condenados com o mundo. Essa repreensão de Deus traz sofrimento. Muitos sofrimentos vêm sobre nossa vida por causa da repreensão para que nós não sejamos condenados com o mundo. E Deus faz isso porque nos ama. E nosso amor a Deus deve ser racional. Precisamos entender que Deus precisa tratar conosco como filhos para que sejamos obedientes e alcancemos a grande salvação naquele grande dia, no retorno de Jesus. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima dos nossos prazeres, nossos desejos, nossos sonhos, nossos objetivos. Às vezes você não vai conseguir conquistar o objetivo que pretendia. Vai deixar de amar a Deus por isso? Não. Seu amor a Deus precisa ser maior do que os seus objetivos, do que os seus propósitos, do que os seus sonhos. É nisso que precisamos sempre nos ater. Deus é merecedor do nosso amor, independente das circunstâncias que vivemos. Se o relacionamento seu não deu certo, alguma coisa está dando errado, não significa que Deus não te ama ou que você não deve mais amar a Deus por isso. Não, entenda que Deus tem um propósito com essas circunstâncias aparentemente desastrosas que está ocorrendo em sua vida. Continue olhando para Ele e amando acima de todas as coisas. É isso que é amar acima de todas as coisas. Independente das aparências, independente das circunstâncias, é amar a Deus acima de todas as coisas. Discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. O discípulo de Cristo vai sofrer isso, que eu tinha dito. Às vezes você vai pregar o evangelho e vai falar, puxa, a pessoa vai receber o evangelho porque a palavra de Deus, não, a pessoa simplesmente rejeita e começa a te boicotar, né? a cortar o relacionamento com você. Por causa de Cristo, por causa de Jesus, porque você agora serve a Deus. Quantos deixaram de ser amigo, né? Amigos pessoais e particulares nosso, porque nós estamos em Cristo? Quantos amigos você se distanciaram de você por causa da sua fé? É isso que vai acontecer. Quantas pessoas te rejeitam dentro do seu lar por causa da sua fé? Você vai ouvir uma mensagem bíblica, as pessoas começam a te criticar. Vai ouvir um louvor na sua casa, as pessoas começam, os seus familiares começam a te criticar. Isso causa dissensão. Eles não querem ouvir, não querem falar de Deus, não querem ouvir sobre Deus. E você quer. E isso traz para eles grande agonia. Porque a palavra de Deus, ela é bem-vinda àqueles que são de Deus. É isso que Jesus menciona no capítulo 10 de João. Expressa um referencial adotado. Jesus é o referencial de nossa vida. Ele é o grande referencial. Quando você estiver passando por essa grande dissensão, dificuldade, as pessoas não quiserem ouvir o Evangelho, te rejeitarem por causa do Evangelho, olhe para Jesus. Jesus foi rejeitado. As pessoas rejeitaram Jesus. Jesus foi crucificado por pessoas que foram beneficiadas por ele. Já parou para pensar sobre isso? Jesus foi até o lar de algumas pessoas, curou enfermos ali, incuráveis pela ciência. Jesus foi lá e curou. Trouxe a esperança de novo àquele lar. E as pessoas simplesmente o rejeitou. O crucificaram. Naquele grande dia, terão que pagar sobre todas essas más ações que fizeram.
Então, é importante notar que nosso comprometimento com a palavra de Deus deve ser voltado por aquilo que as Escrituras nos ensinam, e não por aquilo que o mundo nos ensina que devemos ser. O mundo, ele é um doutrinador. Ele quer nos doutrinar a vivermos em desarmonia com a palavra de Deus, em desacordo com a palavra de Deus. Nós precisamos sempre olhar para a palavra de Deus, olhar para os exemplos que Cristo nos dá, para que possamos seguir aquilo que Ele nos ensina. Isso é importante. Isso é muito mais do que importante, é necessário, porque nós somos chamados, Mateus capítulo 5, para sermos luz. Luz nesse mundo e sal para essa terra. Precisamos ter sabor e termos luminosidade, sermos claros o suficiente para que as pessoas possam enxergar a Deus. Nós somos o projeto de Deus para essa humanidade. Através de nós, Deus pode salvar outras pessoas. Então, que nós venhamos ser coerentes naquilo que fazemos. Olhar para Jesus, para aquilo como ele agiu em família, agiu entre os discípulos, agiu no meio da sociedade, e devemos agir da mesma forma no nosso lar, na coerência naquilo que ensinamos, naquilo que pregamos no nosso lar, no nosso trabalho, na igreja, sermos coerentes, sermos temperados, sabermos que em tudo Deus precisa ser glorificado em nossas vidas, e isso é de suma importância. Se não conseguirmos ganhar algumas pessoas, continuamos pregando o Evangelho, muitos virão, se prostrarão diante da palavra de Deus através de você. Não se canse, não pare de propagar o Evangelho, continue pregando a palavra de Deus, que o nosso casamento possa ser também luz para as pessoas que observam a nossa vida e possam compreender que o amor de Cristo é semelhante ao amor que existe no relacionamento conjugal. O amor a Deus acima de todas as coisas. Nada pode tirar o seu amor a Deus. Se alguma coisa tem tirado o seu amor a Deus, largue isso. Lance fora essa questão para que você possa viver de fato uma vida integral a Deus, uma vida integral. Não estamos falando de obra de Deus, estamos falando de culto. Tanto é que nós estamos proibidos, por enquanto, de cultuarmos. Mas você tem vivido a sua vida cristã, não tem? É isso. Então viva a sua vida cristã aonde quer que você esteja, tendo momentos de cultos ou não, no seu lar, no seu emprego, no seu relacionamento escolar, também está sendo proibido, mas quando estiver nas amizades, em tudo, Deus seja sempre louvado em sua vida. Deus seja sempre glorificado através de você. Seja um referencial diante dos seus amigos, das suas amizades. Isso é importante. A referência é Jesus, a Bíblia, e você se torna a referência palpável para essas pessoas. Nós devemos ser a referência palpável para que as pessoas possam vir até Deus, vir até Jesus. A conclusão da lição é que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isto em nossos relacionamentos familiares por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo te abençoe e te ensine cada vez mais a estar sendo uma bênção para as pessoas que convivem com você, a estar sendo uma pessoa agradável para que Deus possa ser aceitável no coração das pessoas que te conhecem. Sejamos propagadores verídicos, verdadeiros da palavra de Deus e coerentes. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. É isso que desejo a partir desta aula, desta última lição, fechando aí o nosso trimestre desta lição. Deixo aí disponível para o nosso querido coordenador da Escola Bíblica Dominical e que possa fazer uso de modo apropriado. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.